Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. A minha proposta aqui é fazer uma bateria com vocês. Vamos junto nessa? Então vamos lá. Durante a vida tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que por caridade ele assistia, tá? O verbo assistir, no sentido de prestar auxílio, ele não rege preposição, ó. Assistir a você tira, assistir a você tira, tá? Por caridade, ele assistia a um parente meu. Achei muito antiético. Antiético é junto, tá? O prefixo ante, quando tiver o i, depois essa palavra o e aqui fosse um i, aí você teria que colocar o hífen, tá? Ou um H também, anti-higiênico, por exemplo. Do contrário, não, você junta. Então ficou aqui, ó, no cara e coroa. Tá. Não, aqui está separado, né? Já matou a questão. Mas vamos aqui nos sessões, que é junto, tá? Desisti das sessões, tá? Sessões aqui era sessões de terapia, no caso, acredito aqui, de sessões médicas, com S aqui, tá bom? Lembra do sessão da tarde, ó. Então vamos para 2 aqui, ó. As palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação. Imaginária, cenários, exercícios, pode colocar até meu nome aqui, ó, Fabrício, que é o mesmo esquema aqui, ó. As palavras são paroxítonas, tá? A antepenúltima, quando você tem na penúltima sílaba, quando você tem na penúltima sílaba a sílaba tônica, você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Lias, ios, igual meu nome, terminadas em ditongos orais. Essa é a regra de acentuação dessa. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto. Plateia não existe, tá? Plateia perdeu o acento aqui, ó. Ditongo aberto, paroxítona com ditongo aberto aqui, ela perde o acento, então plateia não tem acento, plateia não tem... Ó, sabendo isso aqui, você já fica no cara e coroa. Ó, mal-estar. Ó, pega esse bizu aqui, ó. Mal, ao contrário, não tem como eu escrever aqui, ó. Mal com L é ao contrário de bem. Mal-estar, bem-estar. Mal com U é contrário de bom, tá? Então, ó, não é bom-estar, tá? É mal-estar. Então, letra D. Nem precisei de ir ao texto para responder, vocês perceberam? Ó, posso até dar uma colher de chá. Vamos ver esse porquê aqui, ó. Esse porquê aqui é de final de frase. Esse porquê aqui quando você iniciou uma pergunta. Vamos colocar ali para ver. Não é aqui, né? Onde que é? Aqui, ó. Cadê? Por quê? Por que sentimos medo? Tá vendo que tá no início da questão? Então, ele é um porquê separado, tá? Ele é um porquê separado. Então, vamos para a próxima aqui, a questão de crase. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, observe o sinal de crase e assinale a alternativa que está incorretamente. Ó, se liga no incorreto, hein? Ontem, às 8 da manhã. Horário redondinho, horário certo, tem crase, não pode ser essa. O palestrante decidiu cancelar, pois ficou desde... Ó, aqui isso aqui é uma preposição, então aqui logo não teria crase, tá certo também. Tô indo rápido, tá, gente? Foi a pé, isso aqui tá errado, porque não existe crase antes de palavra masculino, é o pé, tá? Então, ó, isso aqui é a incorreta. Às vezes, locução adverbial tem crase. Saímos às pressas também, uma locução adverbial feminina no plural, crase certinho, tudo redondinho aqui. Essa questão aqui, gente, o gabarito que eu vou colocar aqui, é o gabarito certo, é uma questão que gerou polêmica, muitos erros, tá? Mas vamos lá. Preste atenção no que? Não, preste atenção ao que o professor disse. Então você já elimina essa e já elimina essa, tá? O aluno ficou curioso, geralmente a gente vai curioso por, mas curioso de também é aceitável, tá? Então ela tá correta. A banca considerou correta. Gerou várias, nos comentários aqui, várias dúvidas, tá? Alguns outros alunos detestaram o texto 2, pois ele tem ódio aos consolidados. Quem tem ódio a, então também foi considerada correta, né? Quem tem ódio aos conselhos, aos, beleza? Então, ó, gabarito D de dado. Questão mais complicadinha, né? Muita gente errou aquela questão ali, nessa aqui, né? Ó, cadê? Curioso D, a galera ficou meio, né? Mas vamos lá. Olha, não ajuda. Essa banca aqui, ela repete, ó, a segunda questão que os primeiros... Nem preciso ver o primeiro aqui, ó.
Agora, toda vez que você tiver a preposição em, a palavra anexo, ela fica invariável, tá? Então, ó, não tem anexos, tá? Não tem anexos e não tem anexos. Vamos lá? Então, aí o bastante, né? Bastante interessantes. Um bizu é você trocar o bastante por muitos. Muitos interessantes, não deu liga, percebeu? Agora, bastante interessantes, já dá certo, tá? Se funcionar, se eu falasse muitos e desse certo, é porque o bastante estaria no plural. Como ele não deu, é porque ele é no singular. Outra dica aqui, ó. Por que ele fica no singular? Porque aqui ele é um advérbio. E quando ele é advérbio, ele é ligado a quem? A outro advérbio, a um verbo, a um adjetivo. Interessantes é adjetivo, tá? Uma maneira de você saber o que é. Olha quanta informação. Um bizu, quando você... é substantivo, é adjetivo. Você coloca a palavra tão antes, né? Tão interessante, tão bonita. Por quê? Porque é um adjetivo. Então ele ficou invariável aqui. E é letra B de bola. Falei muito, né? Talvez até vocês se perderam. Vamos indo aí, gente. 50 questões é muita coisa. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra não possui um prefixo negativo. Ó, inatingível, inapto. Esse I é uma negação, tá? Ele quer o que não. Então, isso aqui, ele é um prefixo. Ele é um prefixo negativo. Esse aqui também, ó, desagradável. Esse des aqui, ó, desabonar, desconforto, tudo isso aqui é prefixo negativo, tá? Impossível, que não é possível, ó, você tira também. Agora, inspira, é pra dentro, né? Então, ó, esse aqui não. Até por raciocínio lógico aqui, você chegaria nessa questão aqui. Vamos ser sinceros, nós aqui, vamos lá. A palavra é um adjetivo, ela é paroxítona, ela é formada por prefixo de negação. Em sua separação silábica contém 6 sílabas. Então vamos eliminar pelo que é mais fácil aqui, ó. Um prefixo de negação. Acabamos de ver na anterior. In, des, ó. Deixa eu ver aqui. Prefixo de negação. Não, isso aqui não é um prefixo. Isso aqui também você tira. Qual que é a próxima aqui? Ele é um adjetivo. Tá tão inconveniente, tão desagradável, ó. Tão interessante. Então, ó, ainda não eliminou. Agora, ela é paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba sendo tônica. Desagradáveis e inconvenientes são paroxítonos. Interessante, ó, um jeito de você identificar a sílaba tônica. Por exemplo, aqui, ó. Você chama a palavra, ó, inconveniente, ó, em, tá aqui nesse, deixa eu ver se eu consigo, ó, em, desagradáveis. Quando você chama a palavra, é um modo meio doido, assim, ó, mas ele funciona muito. Interessante, ó. Então todas elas são... Então eu vou ter que ir para separação de sílabas aqui, então, né? Vamos lá para separação de sílabas. São 6 sílabas. In, ó, contando no dedo aqui. In, com, ve, ni, em, te. 6 sílabas. Vamos ver. Desagradáveis. Não, inconveniente. Essa aqui é menor ainda. In, te, re, san. Então, in, T, 2, T, 3, 4, 5. Não, inconveniente. É isso aqui, ó. Às vezes, gente, eu vou dar uma titubeada aqui, posso até alguma coisinha aqui, porque esse modo rápido aqui, realmente ele é um pouquinho mais difícil, assim, de você responder as questões, tá bom? Então, não repara não. Ó, vou usar o bizu aqui para ser rápido, ó. Tão insensível, tão ingrato, tão amargo, tão maldoso. Percebeu que todas deram certo? Gente, isso aqui é um bizu. Vai ter hora que isso aqui pode não dar certo, tá? Aí, mas dessa maneira aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tão sentimento já não daria, vamos ver. Tão espelho já não daria. Tão conflito já não daria. Você vê, para responder essa questão aqui, daria certo. Continuando, cada 10 eu dou um pause, dou uma paradinha e vou indo, né? Para fazer muitas questões assim é bem cansativo, viu? Mas vamos lá. O termo que introduz o terceiro parágrafo contribui para a progressão textual, estabelecendo com a informação que o antecede um sentido de. Vamos aqui ao termo que introduz o terceiro parágrafo, primeiro, segundo. Além da. Esse aqui é o terceiro parágrafo. Além da educação formal, o IEBFC, isso aqui é aditivo, tá? Que além disso ele também faz aquilo. Vamos ver aqui então, cadê? Acréscimo.
Com o mesmo desembaraço, me apontou a cadeira. Abriu a cristaleira para retirar as xícaras, coou o café e me passou os biscoitos caseiros, biscoitinhos caseiros, feitos por ela mesma. Sobre a expressão com o mesmo desembaraço, é correto afirmar que possui um caráter. Isso aqui é a maneira, né? Ó. Adverbial revelando o modo, maneira como as ações são realizadas. Beleza? Isso aqui é o adjunto adverbial de modo, é como que ele realizava aquilo ali. Bingo. A sequência de verbos flexionados no pretérito perfeito contribuiu para o caráter narrativo do texto e indicações que ocorreram em um momento pontual do passado. Sim, pretérito perfeito é isso aqui, ó, contribuiu, já fez, aconteceu no passado e já acabou, entendeu? É isso mesmo, gabarito A. A palavra contribuiu aqui é um exemplo de pretérito perfeito. Vamos aqui para 14. O título do texto é o nome completo de uma personagem, um substantivo próprio, né? O emprego desse recurso faz com que... Gente, eu não vou ler todo o texto, certo? Ó, o nome é de uma mulher, tá vendo? Então, ó, isso aqui, ó, o gabarito é D. Contribui para que seja antecipada ao leitor certa centralidade. Tá falando de uma pessoa, a centralidade está nela, tá? Que é particularizada. Eu não vou ler todo o texto, mas, ó, gabarito D de dado. Que eu rechaçara com uma brutalidade inexplicável. A ação apresentada é enfatizada ao ser acompanhada por uma locução adverbial, né? Por uma locução adverbial, que é a maneira, que jeito que ela foi rechaçada? Com uma brutalidade inexplicável, tá vendo? Ó, adverbial. É parecida com a questão anterior ali que nós fizemos. O acento grave, gente, acento grave é crase, tá? O nome correto é acento grave. Ele foi empregado corretamente em observando as voltas com sorvete e Coca-Cola. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresenta erro. Qual que apresenta erro aqui, ó? Todas farão justiça a uma grande recompensa. Por quê? Porque esse uma aqui, ó, é um pronome indefinido. Um artigo indefinido, aliás. Então não tem crase antes. Tá bom? Ela é a que tá errada. Aí você vai falar aqui, ó, os candidatos chegaram a 1 hora antes, só que isso aqui é numeral, a 1 hora exata, tá? Por isso que ela tá certa, que é a errada, tá bom? Dirija-se a aquela, pronto, tá certo. Sua frequência às aulas. Substitui aqui, ó, sua frequência nos, você percebe que pede uma preposição, então, ó, aqui também tá certo. Redigimos a, então, ó, tudo certinho, só aquela ali errada. Eu vou ter que... Vamos aqui, ó. Considere a passagem seguinte para responder as questões. É verdade que Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. No fragmento há 3 ocorrências do vocábulo que, respectivamente, cada um deles tem a seguinte classificação morfológica. Então, o macete do que, para ser conjunção integrante, é trocar pelo isso. E o pronome relativo, você volta, você pegou a qual, você faz essa troca, você chega lá. Esses dois aqui é um macete bom, e com eles eu já consigo responder essa questão, tá? Então vamos ver aqui. É verdade isso é verdade, tá? Então o primeiro é conjunção integrante, então eu já tiro esse, e já fiquei no cara e coroa. É verdade isso, tão pouco se preocupava em saber isso, conjunção integrante também, ó, já tiro esse também, ó. Saber isso. Os escritores eram esses os quais, ó, esse aqui já é um pronome relativo, esse aqui eu troquei por os quais, tá? Pronome relativo, D de dado. Pessoal, isso aqui é um treino, tá? Não vem me dar dislike por isso, tô fazendo rápido, vai ter umas que eu vou atropelar, porque é treino, tô colaborando, vocês estão tendo oportunidade de ver questões de 2024 da Avança aqui, da Avança não, da IBFC aqui, ó. E o que eu posso contribuir, estou contribuindo. Então vamos lá. Em relação à classe de palavras, observe que bonzinhos é a forma diminutiva de bom. Assinale a alternativa incorreta. Raiz, raizinha. Chinês, chinesinho. Percebe? Mantendo aqui o radical, mantendo a estrutura da palavra. Princesinha, casa, narizinho. Ó, com Z aqui com S. Esse aqui tá errado. Vamos lá. Sobre a pontuação, tem-se que a vírgula entre os termos de uma oração é empregado para separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, os termos que são unidos por conectivo. Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Então ele está procurando enumerações aqui, ó.
né? A partir do fragmento do texto distribuído entre as alternativas, assinale a alternativa que exemplifique o conceito. Olha aqui, ó, ele está enumerando a soberania, independência, liberdade, democracia. Aqui, ó, ele já está fazendo diferente. Ao olhar para além de nós, para o mundo. Não, ó, é o A, ó. É o A. Aqui tá. Tem umas que ele está separando orações. Aqui ele está numerando, é a primeira, tá bom? Vamos para a questão 20 aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Use 2 pontos no fragmento, é a decisão mais lógica para se preservar. Está vinculado ao quê? Introdução de aposto? Não, o que é aposto? É aquilo que você explica. Fabrício, professor de pedagogia, por exemplo, professor de pedagogia foi aprovado no concurso. Aí eu estaria explicando quem era o Fabrício, tá? Isso não é aposto. Isso aqui, na verdade, é uma explicação de uma ideia, tá? Ele está explicando, ele põe 2 pontos e explica o que ele está falando. Então, ó, vou fazer mais uma bateria, tá bom? Questão 21. Assinale o antônimo da palavra óbvia, constante no último parágrafo. Pessoal, essa questão aqui, ela gerou bastante dúvida, tá? Então vamos lá. Então vocês vão percebendo, vocês estão treinando, que tem várias questões que não vão ser redondinhas não, que haverá discordâncias, por isso que há anulações de gabarito, etc. Tá? Não foi anulado, mas vamos lá, vamos entregar aqui o que foi. Assinale o antônimo da palavra óbvia. Indiscutível, óbvio, não, isso aqui não é um antônimo, o antônimo é o contrário, tá? Inegável, é óbvio que isso aconteceu, é inegável que isso aconteceu. Isso aqui é um sinônimo, né? Até pode pensar assim, mas não que irrefutável, também não. Então você vai ficar entre essas duas palavras, que o axioma geralmente é aquilo que as pessoas já tá postulado que aquilo como uma verdade, aquilo é uma palavra meio desconhecida, vamos dizer assim, tá? Então também não é ela. Então restou inabordável. Vamos ser sinceros, ela é um antônimo de óbvio. Vamos pensar que, né? Dá uma pesquisada aí, o que você acha? Esse aqui é o gabarito, tá? Então vamos aqui para 22 agora. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Psicólogos explicam isso. Toda vez que você tiver um que aqui, ó, um C, né? Uma conjunção integrante, você tem uma oração subordinada substantiva. Ó, então não é coordenada, não é adjetiva. Para ser uma oração subordinada adjetiva, esse que aqui tinha que ser um pronome relativo, tá? E aí você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Só existem duas, restritiva e explicativa. Então ela não é uma oração subordinada adjetiva. Você tem aqui, ó, uma subordinada com uma, como é que eu falo? Com uma conjunção concessiva aqui na oração, você também não tem, tá, ó. Oração coordenada, já não tem também, ó. Então, ó, psicólogos explicam isso. Isso aqui é uma oração, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Imagina que isso aqui é tudo um isso, ó. Psicólogos explicam isso, seria um objeto direto. Então, ó, gabarito B de bola. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa. Ela, isso aqui é o que? É um sujeito, não é indeterminado, sujeito simples, né? Sujeito simples. Não ficamos já no cara e coroa. Fica, o verbo ficar, nesse sentido aqui, ele é um verbo de ligação, né? Verbo transitivo indireto? Não é. É um verbo de ligação. Temerosa é o predicativo do sujeito, né? Quem fica temerosa? Ela é um predicativo do sujeito, tá? Gabarito C. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui é de interpretação de texto, né? Essa aqui eu não vou ler um texto desse tamanho aqui agora, que eu tô no modo treino, tá bom? Então vamos aqui para a questão 25. Assinale a alternativa que apresenta o período composto por coordenação. Olha, gente, 3ACE, tá? É um mnemônico, né? 3ACE. Eu fui olhar aqui, eu fiz até essa questão, eu já tinha feito ela um tempo atrás. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. É um mnemônico. Tá aqui nos comentários, ó. Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó. Coordenadas 3ACE. Aditiva, toda vez que você tiver uma aditiva, adversativa e alternativa, uma conclusiva e explicativa. Tá vendo? Então, se você tem isso aqui, ó, você tem, cadê, ó? Vamos ver se a gente, ó, tomar suas decisões próprias
e, ó, esse e aqui, ó, é uma conjunção aditiva, logo por coordenação, tá? Ela é uma por coordenação aditiva. É um mnemônico. Se vocês forem na aula anterior a essa que eu tenho aqui no canal, lá, ó, prova nosso rumo pro Acre, eu tenho ali, vocês conseguem printar. Eu tenho um mnemônico desse, no meio da aula lá, eu mostro isso, mostro o mnemônico das coordenadas, das subordinadas. Isso aí é interessante você decorar para você performar bem numa prova. Seja consciente do espaço e das decisões de cada um. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe. É uma oração de modo imperativo. Seja, faça. Aqui, ó. Seja. Isso aqui é modo imperativo, ó. Gabarito A. Tá? Pessoal, às vezes eu vou muito rápido, mas vocês que estão estudando, você dá um pause, você faz seu estudo ativo. Aquilo que eu não contemplei aqui, você completa. Não fique esperando nem de mim, nem de professor nenhum que te explique tudo. Tá? Ah, 50 questões explicando isso, aquilo, assim. Nem curso aí pago o pessoal tá fazendo isso, tá? Eu dou a minha colaboração aqui, ó. Vamos para a questão 27, tá? Em relação à concordância verbal, assinale as orações abaixo. Mais de uma pessoa quis, né? Ele quer a incorreta, tá? Tem que se ligar nisso aqui, ele quer a incorreta. Mais de uma pessoa quis. Uma pessoa quis. Tá certo isso aqui. Mais de duas pessoas o parou. Não, mais de duas pessoas o pararam, né? Esse dois aqui, ele tá errado, tá? Então, você tá vendo? Duas pessoas, mais de duas, isso aqui deveria estar no plural, esse verbo aqui, ó. Então, a dois tá errada. O palestrante foi um dos que mais contribuiu. Quando você tem, ó, um dos que, foi um dos que, aqui, ó, você pode ser tanto como contribuiu, como contribuíram. Então, ele vai estar certo. O palestrante, aqui, ó, embaixo já fala. Ó, os dois estão certos. Um dos que contribuiu, um dos que mais contribuíram. É dupla concordância. Então, errado. Aqui só tem a 2, né? B de bola. Vamos para a questão 28 aqui, ó. Releia o texto 2 e analise o fragmento referente à regência verbal. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Então vamos ver aqui, ó, quais estão corretas. Quando você tá, ó, agradar a, verbo transitivo indireto, a preposição a aqui, ó, apresenta-se como verbo transitivo indireto, ó, então A1 pode ser, né? Vamos ver se não tem nada aí diferente aí, né? Cadê a 2? Apresenta como verbo transitivo indireto. A 2 não pode ser. Então, quando tiver a 2, eu já tiro, ó. Tiro a 2, vamos eliminando, vai ficando mais fácil. Como verbo transitivo direto, né? Apresenta-se como verbo transitivo indireto com o significado de ser agradável. Pode ser essa daqui, vamos deixar ela no cara e coroa. Apresenta verbo intransitivo, ó, 4 não pode ser. Então, você ficou entre a 1 e a e a C. Então vamos olhar aqui qual que tá aqui, ó. Cadê, gente? Me perdi aqui, ó. Eu tô entre a 1 e a 3, né? A1 com o sentido de fazer carinho e a 3 com o sentido de ser agradável. Vamos ler? Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. É o vendedor de simpatia, né? Ele quer ser legal com todo mundo. Então, ó, é a 3 aqui, ó. Ele quer ser agradável. Tá bom? Vamos aqui, ó. Questão 29. Volte ao texto e analise. Nossa, agora voltar ao texto é chato aqui, hein? Analise a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. Bom, ó, já vou eliminar coisas sem precisar olhar, ó. Letra dobrada aqui, você não tem esse acento aqui, eu já tiro ele, então. Ó, otimismo é uma qualidade que pode influenciar profundamente a forma como os outros te... Ó, então, isso aqui, ó, tem que ser esse aqui, porque não tem com letra dobrada acento. Pessoas positivas têm, ó, você tem um sujeito no plural, o verbo tem que estar no plural. Isso aqui, ó, tem sem o circunflexo é singular, tem com circunflexo é plural. Então tem que ser tem com acento. E cadê? Proativo não tem esse acento, tá? Então vai ter que ser, vamos lá ver as opções. Vem, né? Não tem dobrado, tem, lembra que era no plural, e proativo sem acento, gabarito A. Desculpa, deu uma embolada nessa aqui, mas faz parte da vida. Então vamos aqui para a questão número 30 aqui, então. Observe a colocação pronominal na oração. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Tá. Então assinale a alternativa que justifique corretamente. A oração tem o pronome proclítica. O que é pró? Pró é uma
seria essa partícula antes do verbo. Pró, pensa em pré, pré é antes. Isso aqui é enclítico, tá? Então não é proclítica, não é pro... Olha, eu vou tirando os que é proclítica. Mesoclítica, igual Michel Temer falava, dar-te-ei, é no meio do verbo, ó, meso, meio, tá? Então não é. Oração em análise de teu pronome enclítica e enclítica. Bom, agora nós temos que resolver aqui qual que é, porque as duas são enclítica. A oração em análise tem o pronome em posição enclítica, ou seja, quando o pronome ocorre logo após o verbo e ambos são unidos por hífen. Esse é o gabarito. Vamos ver a próxima? A oração em análise tem o pronome em posição enclítica, assim sendo, não se utiliza... Não, ele se utiliza hífen, ele utiliza hífen sim, tá bom? Então, vamos dar uma pausezinha aqui, descansadinho e fazer mais um tanto aí. Então, vamos lá para a questão 31, né? Assinale a alternativa que apresenta a qual oração a análise sintática pertence. Ele quer um sujeito, né? Que dentro do sujeito vai ter um adjunto adnominal mais o núcleo do sujeito, mais modo indicativo, um verbo intransitivo e adjunto adverbial de modo, tá? Então vamos lá. Essa técnica, núcleo do sujeito, seu adjunto adnominal. Funciona. Não precisa de complemento. Esse complemento aqui é um adjunto adverbial de modo, tá? Ele não é um complemento verbal. Então, ó, vamos lá de novo. Adjunto, sujeito, adjunto adnominal, essa. Núcleo do sujeito, técnica. Um verbo intransitivo no modo indicativo. Funciona. Verbo intransitivo. Um adjunto adverbial de modo, é a maneira que ele funciona bem. Esse bem não é um objeto direto do verbo do funciona, tá? É um adjunto adverbial de modo, tá bom? Então, ó, gabarito A. Vamos aqui para a questão 32, então, agora. Importante. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal utilizado é o imperativo. Assinale a alternativa que o justifique corretamente. Ó, ele aqui, ó, indica uma ordem, proibição ou pedido. O verbo imperativo, ele tem esse aqui, é um conselho, ou conselho também você poderia colocar, tá? Então, ó, é esse aqui, tá bom? Ó, lembre-se de que ninguém, ele tá te dando um conselho. Ou ele poderia ser, faça, poderia ser uma ordem, uma proibição, não faça, né? Então, um imperativo é isso. Tô sendo rápido, né, gente? Mas aí, ó, vocês estão estudando, ó. Vamos continuar. É uma bateria. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma bateria, né? Não estou dando uma aula aqui. Eu estou fazendo uma contribuição. Vamos continuar aqui na questão agora 33. Sobre a transitividade dos verbos. Ele quer aqui, ó, cadê? O que estão errados, tá bom? Então vamos lá. Ninguém é chato. Ninguém é. É verbo de ligação, tá? Gente, pega uma lista aí e procura aí os verbos de ligações. É interessante você decorar eles também, tá? Interessante. Que aí o chato é o predicativo do sujeito, tá? Então, isso aqui não, ele quer o errado, né? Redigimos de maneira automática verbo transitivo direto. Ó, isso aqui tá errado. Porque o que é um verbo transitivo direto? Que ele não precisa complemento, tá? Ele não precisa de complemento. Comemos bolo. Bebemos água. Entendeu? Agora, reagimos de é uma preposição, então ele seria indireto, isso aqui tá errado. Como se trata de, ó, verbo transitivo indireto, isso sim, ó, trata de, quem trata de alguma coisa, que é uma preposição, um verbo transitivo indireto. Sentimos frio, calor, medo ou nojo, verbo transitivo direto, tá vendo? Ó, o verbo transitivo direto, você não precisa de preposição para ligar, ó, tá? Aí tem as vírgulas aqui, separando elementos coordenados. Olha, ó, sentimos frio, calor, não tem preposição, tá, entre o verbo e o seu complemento. Então, ó, a única que está errada aqui é essa 2 aqui, ó, gabarito B de bola, tá? 33, cadê a 33? Essa aqui foi a, deixa eu ver aqui qual que eu fiz. Essa aqui foi a 33, então agora eu vou para 34. A partir da análise sintática, analise a alternativa que o grupo de palavras que formam uma oração. Gente, quando falar oração, né, é uma frase. Oração tem que ter um verbo, então você tem que procurar onde tem um verbo. Ó, essa primeira não tem verbo. Relações de troca, operação, não tem verbo. O seu autoconhecimento do colega e consequente melhoria de relação, não tem verbo. Guarde. Isso aqui tem um verbo. Para si todas as imperfeições, vamos deixar ela. O contato com pessoa com pontos em comuns, assunto para conversas informais pessoais. Ó, D de dado, verbo guardar. Esse aqui é o da oração. 35.
Vamos lá para 35. Assinale a alternativa em que há uso incorreto de crase, tá? Qual que é o incorreto? Olha aqui, ó. Crase antes de palavra masculina, ó. Isso aqui tá errado, ó. Já vai nele. Quem vai, ir às reuniões, tá certo. Não é à toa, uma locução adverbial feminina, tá certo. Quem se der ao... crase também é uma regência. Quem deve à instabilidade, se deve ao... Você troca a palavra feminina por uma masculina, ó. A chatice se deve ao fato. Você percebe que se você colocar uma palavra masculina, pede o... Então quer dizer que esse verbo que está pedindo a preposição a, tá? Então é isso, tá bom? Cadê? 36 agora. 36 de crase de novo. Então vamos aqui para 36. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Assinale a alternativa que justifique corretamente o uso da crase. Ó, gabarito B, a preposição exigida pela expressão anterior, verbo que se une ao artigo exigido pelo substantivo feminino. É o que eu falei antes aqui, ó. O verbo sobrevive, ele exige, crase, ele é regência, né? Ó, quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa, por isso que ele tem crase. Vamos trocar para o masculino aqui, vai ter que virar ao. Ó, sobreviveu ao massacre. Um exemplo bom, mas você percebe que na hora que você põe a palavra masculina, você pede o aqui, né? É por quê? Porque ele estava pedindo a preposição a. Então, ó, gabarito B de bola. Ó, a questão 37 foi anulada. A questão 38. A questão 38 ela é o seguinte. Ele observe a mudança de classe gramatical com a presença da acentuação gráfica. Análise é um substantivo e analise é um verbo. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ele se torna um verbo, exceto em. Critica vira crítica. Denúncia vira denuncia. Médico vira medico, né? Ó, mediquei, né? Dúvida, duvida. Possível, ó, aqui você já percebe que não rola, né? Ó, possível não rola. Então é aqui que não vira. Não é essa aqui, ó. Tá bom? Então vamos aqui para a questão 39 agora, então. Questão 39 de interpretação de texto não vou fazer, tá? Vamos responder agora essa questão aqui, ó. Para Lafargue, genro de Karl Marx, ó, tá vendo? Não é denúncia, ó, denuncia. Denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes trabalhadoras, onde reina a civilização capitalista. Ó, trabalhadoras, né? Então já vamos tirar essa. Capitalista. Onde reina a civilização capitalista. Esta loucura traz, ó, traz é com Z, porque traz com Z é do verbo trazer. Traz com S é de atrás de você, entendeu? Então, ó, já matamos ela, tá? Até porque a tortura não tá igual, né? Cadê? Mas a loucura, 2 séculos, cadê? Civilização capitalista, essa loucura traz consigo e meio social durante 2 séculos. Tortura, eu já tô perdido aqui, ó. Mas o tortura você já vê que é igual. Então, até que eu me acho aqui, eu já vou na última. Levado ao esgotamento das forças produtivas. Aqui é força no singular, então gabarito A. Tá bom? Vamos aqui tentar a última bateria agora de questões. Bom, então vamos lá, pessoal, ó, aqui na questão 41, tá? A questão 41 é uma questão de interpretação de texto, ó. Então eu vou deixar, ó, não dá para eu ler tudo e responder, tá? A proposta minha é fazer uma aula meio caseirona, rápida, para vocês treinarem, tá? Essa é a proposta. Então, ó, printa aí, ó, beleza? Printa aí. Então, ó, a questão 41 e a 42 e a 44 vocês precisam de interpretação de texto, ó. Então vamos lá. Então, o gabarito dessa aqui, posso falar já? Deu a pausa aí? Dá a pausa, responde, aí eu te dou a resposta, tá? Então, vamos lá. A resposta da 41 é gabarito C. A resposta, deixa eu ver essa aqui, da 42 também, ó, de novo, o mesmo texto. Não, vamos apertar aqui, né, para vocês verem, tá? Gabarito C. A resposta da 42, essa aqui eu não estou corrigindo, tá? Por isso que eu vou corrigir um pouco a mais. Vai dar 50 aqui, eu vou corrigir mais umas para eu ter corrigido 50 mesmo. A 42, ó. É o mesmo texto. Printou? Printou, né? Bom, e agora? Posso responder já?
é gabarito D de dado, ó. A 43 não, a 43 já é de... Aí eu vou responder mesmo, vamos lá. Já se liga que a 44 também será de interpretação de texto, você precisa de responder ela sozinho. Então vamos lá, 43. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida como pela forma como é vista. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Então, ó, população é um substantivo, mas não ajudou, todas são substantivo. Se encontra excluída. Ó, é conjunção? Não, conjunção tá nítido que não é, né? Conjunção é bem diferente dessa palavra. Então essa aqui meio que você já tira. Então tem advérbio e adjetivo. Um macete que quase sempre funciona é você colocar o tão antes do adjetivo para ver se faz sentido. Se encontra tão excluída. Você percebe que isso aqui é um adjetivo? Então, ó, só com essas duas aqui você já mata a questão, você já tira, tá? Então o gabarito é A, mas vou continuar. Outra coisa, se ele fosse um advérbio, ele não varia, entendeu? Você encontram excluídas. Você vê, eu coloquei o verbo no plural, ele ficaria excluídas. Então isso aqui é um adjetivo. E sofre tanto pelas condições. O tanto aqui é um advérbio, né? De intensidade. Cadê a crase aqui, ó? Aqui está excluída. O A aqui, ó, ele chamou de crase aqui, né? Poxa, ficou até fácil aqui, vamos ver. Crase, todas têm a crase também, então nem adiantar nada. E a última aqui é verbo, né? O verbo de ligação, o verbo é, tá? O verbo ser, né? Então, gabarito A. 44. Ó, assinale a alternativa que justifique a ideia do título do texto apresentado. É o mesmo texto, ó. Dá um pause aí, tá? Dá um pause aí, responde, ó, 44, vou responder para vocês aqui, hein? Gabarito B de bola. Gente, essas questões aqui eu não considero que eu respondi. Mostrei o texto para vocês e o gabarito, tá? O estudo ele é ativo, o estudo é ativo. Então vocês vão estudando junto comigo aqui. Espero que vocês tenham dado pausa e respondido, beleza, né? Ó, essa aqui é de interpretação de texto, essa aqui eu não vou fazer, tá? É outro texto aqui, é um texto enorme, não dá nem para eu fazer esse print aqui com vocês, não vai rolar, tá? Vamos para 46. 46 é uma questão de crase. Ó, lá estavam felizes da vida, à espera de peixe. Em à espera temos o acento indicador de crase. Assinale a única alternativa em que o referido acento está correto. Olha aqui, ó. Os pescadores dirigiram-se às suas casas. E esse acento aqui, ó, antes de pronome possessivo feminino, ele é facultativo, mas errado ele não tá bom? Os pescadores disseram a verdade às famílias. Ó, não tem como você ter dois objetos indiretos do verbo dizer aqui, ó, tá? Então, disseram isso sobre aquilo. Essa primeira crase aqui não tem, ela não faz sentido, tá? Disseram a verdade, disseram o veredito, vamos pensar assim, ó, pra você ver que não pediu ao, né? As famílias poderia, então essa primeira crase não tem, então ela não poderia ser. Antes de verbo, crase antes de verbo não tem também, ó, a falar, não existe. Eles se apegaram à notícias, ó, troca para uma masculina. Eles se apegaram ao resultado, você pediu o. Então essa primeira crase está correta, a segunda não, tá? Então, ó, vai ser gabarito A, porque ela é facultativa. Essa aqui foi anulada. Vamos para 48 aqui. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Vocês estão escutando um passarinho gritar aqui? Ó, ele não para. Ó, gritar não é a palavra certa, né? O passarinho, ele... Acho que é pia. Não sei, né? Falem aí para mim. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, vamos aqui, ó. Triângulo tá certo, café tá certo, ângulo tá certo. Não, isso aqui, ó, não tem acento, é gratuito. Não é um hiato aqui, isso aqui é um ditongo, então essa aqui tá errada. Âmbito tá certo, recíproco tá certo, caráter tá certo, geleia não tá certo, ó. Com ditongo aberto aqui, a paroxítona com ditongo aberto caiu, não tem. Genérico, aí eu vou explicar um pouco, ó, genérico, por que tem acento? Porque é uma proparoxítona. O que é uma proparoxítona? O acento tônico na penúltima sílaba. Toda proparoxítona é acentuada, tá? Então, ó, êxtase, proparoxítona, preâmbulo, também outra proparoxítona. Todas as proparoxítonas recebem acento, tá? A ideia já não tem acento porque é a mesma regra do geleia ali, ó.
paroxítona terminada em ditongo aberto, não, perdeu a C, jiboia, joia, enfim. Vamos continuando aqui. 49. Tipologia textual. Ó, não vou responder nem a 50, que as duas são interpretação de texto, tá? Então eu vou fazer outras questões aqui. Parei na 50 aqui, mas não resolvi questões. Vou chegar na 50. Opa, então vamos lá. Vamos terminar isso aqui, né? Terminar aqui, nem eu nem vocês aguentam mais. Então vamos lá. A respeito do sujeito da forma verbal se expressam, é correto afirmar que... É uma questão difícil, tá? Muita gente errou aqui, eu fui dar uma olhada aqui, muita gente errou essa questão. Cadê? Vamos achar aqui, ó. Junto ao qual se expressam os índices numéricos... Aqui, ó. Até aqui já dá para responder, ó. Isso aqui, ó, é um sujeito, ó, a respeito do sujeito da forma verbal se expressam. Quem é o sujeito do se expressa? Quem se expressam? Os índices numéricos da atividade, tá? Então esse aqui são o sujeito aqui, ó. Os índices numéricos, núcleo do sujeito, vamos aqui, ó. Os índices numéricos se expressam, tá? Então ele é um sujeito aqui paciente. Essa partícula C aqui, ele é um pronome passivador, tá? Então ele é o famoso PA. Índices numéricos são expressos, tá? Então ele está aqui, ó, de maneira, é um sujeito de modo de, é um sujeito paciente, tá? É um sujeito passivo. Vamos para a questão número, para 62 aqui, ó. Eu tive que pular a bateria dos 50 ali, era quase todas de interpretação de texto, aí eu fiz a opção por pular e vim aqui para 60, porque senão eu ia pular várias questões ali. Então, ó, o vocábulo tão pouco cumpre no texto o papel semântico. Semântico é o significado, tá, da palavra. Assinale o papel semântico, assinale a alternativa correta. É verdade que Wanda, tão pouco, não é uma palavra... Eu tenho uns amigos argentinos, conheço algumas pessoas aí, eles usam muito essa palavra. Aqui no Brasil, comumente, nós não usamos muito. Com que frequência você usa a palavra tão pouco? Pensa aí com você, tá? Então, dito isso, é verdade que Wanda tão pouco se preocupa. Esse tão pouco aqui é muito menos, sequer. É verdade que Wanda sequer se preocupa em saber. Ele reforça uma negação, tá? Ele reforça uma negação. 63. Essa 63 aqui, ó, muita gente erra ela também. Considere a seguinte passagem para responder a questão. É verdade que Wanda tão pouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. A oração, esse trecho aqui, ó, que a Wanda tão pouco se preocupava, exerce no período em que se encontra a seguinte função sintática. Vamos lá, você tem que colocar isso aqui dessa maneira aqui, ó. É verdade isso, tá? Esse aqui é uma construção integrante. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva. E agora ela é o quê? Muita gente vai achando que isso aqui é um objeto direto. É verdade isso, mas ela tá na ordem direta, ó. E isso, tudo isso aqui, ó, você não precisa de ler tudo isso aqui. Pensa que isso aqui significa isso. Isso é verdade, tá? Se isso aqui é isso, é verdade, isso aqui ele é um sujeito. Muita gente boa vai chegar aqui. Vamos olhar aqui a estatística. Vamos ver se a galera erra nisso, ou se eu tô falando. Até que não, ó. O pessoal que tá legal. Mas tem uma galera aí que... Mas olha o tanto de gente que errou, ó. Vamos ver. 49. A maioria errou, mais de 50%, hein? Então é isso, tá? Ela é um sujeito. Então vamos agora aqui para a questão 64. Tá? O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito tem aquela terminação geralmente até ara, fizera, fazera, enfim, essa ra aí no final. Com o verbo flexionado no pretérito mais que perfeito, no primeiro período do texto, pode ser explicado por indicar uma ação. Assinale a alternativa correta. Tá? O que é o pretérito mais que perfeito? É o passado anterior a outra passada também. Geralmente é o passado do passado, tá? É algo, tá, que já foi dito, mas refere a um passado que já passou. Então, ó, é o passado do passado. Pensa mais ou menos assim que você chega lá. Essa aqui também já é de interpretação de texto, tá? Ó, é a última, hein? Não aguento mais não. Ó, observe o modo verbal desta oração. Nunca pare de aprender.
Ele se refere a uma das explicações apresentadas. Assinale a alternativa que apresenta a explicação que esta oração se refere. Então, estou querendo saber que tipo de verbo que ele é. Nunca pare. Isso aqui, ó, é um verbo do imperativo, tá? Indica uma ordem, uma proibição, um pedido. Ele não é subjetivo, ele não tem dúvida ou hipótese aqui, você percebe? Ele não tem um fato ou certeza que é de algo concreto com modo indicativo. Então, ó, gabarito C. Pessoal, é uma bateria, tá? É um treino, não é uma aula isso aqui. Então, assim, é uma coisa meio caseirona, né? Mas a intenção aqui é ajudar vocês. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma aqui. E é isso, tá bom? Quem estiver aí estudando por correio,